Fala galera! Hoje estamos em mais um encontro, mais uma aula, é a nossa 14ª aula remota de teatro comigo, isso mesmo, Gleison Cruz. E hoje, um dia especial, vamos falar de alguém especial. Vamos falar de William Shakespeare. Vem, que hoje é aula. Ser ou não ser? Eis a questão. Existe algo entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Quem nunca ouviu falar dessas frases clássicas, quem nunca leu, né, em algum artigo, alguma revista, na internet, essas frases clássicas da literatura e do teatro, né, bastante conhecidas dentre outras. Isso, estamos falando de William Shakespeare. O nosso grande dramaturgo de hoje é William Shakespeare, filho de John Shakespeare e Mary Shakespeare, nascido provavelmente em 23 de abril de 1564, numa cidade da Inglaterra chamada Stratford. Um cara com poucos afaís, né? Foi casado com uma jovem chamada Anne Hathaway, no qual teve uma filha e um casal de gêmeos. E quando eu digo provavelmente ele nasceu naquela data de 23 de abril de 1564, porque pouco se sabe sobre William Shakespeare, né? Não tinham tantos documentos que comprovem a parte da trajetória da vida dele, mas tem sim documento arquivado em um museu na Inglaterra. Existe inclusive o túmulo dele, mas realmente não tem tantos registros, né, de documentação sobre a vida desse cara. Então assim, eu vou tentar aqui esmiuçar da melhor forma possível algumas informações, né, sobre a vida desse cara que vale muito a pena vocês conhecerem, inclusive quem também não é do teatro, né, quem pensa de repente fazer um vestibular. Vez por outra está caindo alguma questão relacionada ao Shakespeare, né? Principalmente sobre as suas frases, né? Que são frases bastante conhecidas, como eu iniciei aqui no início do vídeo, né? Uma dessas. E tem sempre uma questão de interpretação de texto sobre essas frases e também falando da questão do existencialismo, né? Já foi tema inclusive do Enem, certo? Então fiquem antenados. E dentre seus trabalhos ficaram 38 peças, 154 sonetos, 2 longos poemas narrativos e mais alguns versos esparsos. Shakespeare usou 28.829 palavras diferentes, inovando a literatura daquela época, como, por exemplo, quebrar o gelo, cair como a luva. Você sabia que essas palavras foram criadas por esse gênio que era o William Shakespeare, que, como vemos nos dias de hoje também, as palavras novas, novos termos vão surgindo, se criam, né, novas frases, novas palavras, e naquela época o Shakespeare já fazia isso, né? Já inovava com a palavra, com a linguagem da época, né? Por isso que quando você pega um livro, qualquer livro do Shakespeare para ler, vai ter palavras que você não encontra no dicionário, não consegue achar, porque são palavras criadas por ele e ficou para aquela época, né? A época do teatro elisabetano, já vamos falar sobre isso. E essa expressão, cair como uma luva, vem de uma história que é o seguinte: o pai do Shakespeare, ele era um comerciante, ele era vendedor de luvas, ele era um luveiro, né? E para que ele vendesse melhor seu produto, ele ofertava para um casal, em troca dessa comercialização, dessa compra, né? Se o casal comprasse, adquirisse esse material do pai dele, o pai dele dizia que o Shakespeare daria em troca, como um bônus, um poema de sua autoria.
certo? E isso funcionava muito bem naquela época e ele acabava tendo assim uma boa venda, né, com essa, digamos, essa troca. E falando aqui um pouco mais a trajetória do Shakespeare no teatro, ele, ele iniciou pegando uma carona com uma trupe de atores que estavam passando na verdade pela sua cidade, né, Stratford, para ir para Londres. Ele aproveitou essa viagem da galera, adentrou nessa trupe e começou a trabalhar como ator, né? E naquela época, tipo, você não poderia sair viajando de uma cidade para outra, porque você era considerado vagabundo, não podia fazer isso. Então, assim, para você fazer ser um mochileiro naquela época, você tinha que ser um ator da corte, né? Um ator, os que tinha grupos de teatro que eles, companhias que eles tinham nome assim, tipo, os atores do rei, né? Trupe do conde, não sei de que, era algo do tipo. Então assim, para o Shakespeare chegar a Londres, ele teve que embarcar nessa viagem com esse grupo de atores, né? Passou um tempo. Como ele começou como figurante, ele não tinha muito destaque e depois como ator, mesmo assim não conseguiu se destacar tanto porque ele era um ator mediano, né? Então ele não tinha umas interpretações tão geniais assim. E aí ele resolveu experimentar a parte mais técnica do teatro, foi conhecendo outras coisas que o teatro ofertava ali, como a produção, como a questão do figurino. Foi aprender inclusive a tocar instrumentos, né? Só que ele foi criando, digamos, uma luz para ele assim, na cabeça dele, que a escrita, a dramaturgia era uma coisa mais interessante, porque ele notou que ele era muito bom nisso, né? Com as palavras, né? Com as letras, e foi aí que ele passou a ser reconhecido mundialmente. E tudo isso, galera, aconteceu entre o século XVI e XVII, né? Na época do teatro elisabetano, conhecido, e na época do Renascimento, né? E nessa época os atores, eles liam o texto, né? Eles não decoravam o texto. E você não poderia, enquanto ator, ficar com o seu texto. Aliás, ficar com o texto da peça toda, não podia. Você tinha o seu texto apenas, com as suas falas. Não podia ficar com o texto todo. Você não conhecia a peça toda. Não podia. Cada um ganhava o seu papel, né? Com as suas falas apenas. É por isso que até hoje, quando o ator pega um papel, diz assim: esse é seu papel. Foi em referência a isso, essa história aí. E nessa época as mulheres não podiam interpretar, elas não podiam estar ali no teatro como os homens, né? No entanto que os homens faziam o papel das mulheres, né? Inclusive com cenas de beijo, homens com homens, né? Isso acontecia muito e tinha inclusive uma certa crítica e repressão da Igreja Católica da época, dos conservadores daquela época, porque achavam aquilo um absurdo, né? Dois homens ali fazendo cenas calientes, fortes, de beijo e tal, cenas até sensuais, e a igreja ela reprimia isso aí. Porém, a corte do rei achava aquilo magnífico, né? Inclusive o próprio Shakespeare, né? As pessoas tinham aí uma dúvida sobre a sua sexualidade. Falavam que ele era bissexual, né? Porque inclusive teve um de seus poemas que naquela época, na verdade, os dramaturgos eram chamados de poetas, né? E um de seus poemas, ele enfatizava muito a beleza de um jovem, no qual ele dizia que ele era muito bonito, muito belo, né? Endeusava como se fosse uma mulher. E com isso as pessoas começaram a criar, né, essa dúvida e dizer que
ele era bissexual, até porque ele tinha abandonado a família dele lá na sua cidade natal para vir para Londres e deixou tudo para trás para viver o seu novo momento, né, no teatro, com o teatro. Seus textos falavam dos sentimentos patriotas, dos reis que recuavam o seu tempo. Ele utilizava do passado para dar lição no presente. Ele não era polêmico, não era um militante, não era um provocador. Ele era um revolucionário da literatura teatral. E diferente de outros lugares, lá na Inglaterra, nessa época, eles faziam teatro não para a elite, mas para o proletariado, para os camponeses, para o povo. O reinado de Elizabeth I vai de 1558 a 1603, tendo como seu grande expoente William Shakespeare. A influência renascentista vindo do continente trouxe as referências da cultura grega, do humanismo e cientifismo e autonomia da Inglaterra perante o continente e a Igreja. Em 1594, William Shakespeare começa a ganhar notoriedade não como ator, mas como poeta, como dramaturgo, pelos seus textos diferenciados, né? Com personagens promíscuos, de sexos misturados e travestidos, com textos atemporais. Entre as suas grandes obras estão Sonho de uma Noite de Verão, que é uma das mais sentimentais e complexas e sensuais. E outra é Otelo, que fala do racismo, de um ser natural comum, que tem os seus defeitos e qualidades. Hamlet, Rei Lear, Macbeth, são obras que o promoveram, assim como a sua trupe de atores, como comediantes do rei na dinastia Stuart. E quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, com a sua tragédia romântica, e O Mercador de Veneza, dentre outros. E em 1613, William Shakespeare, cansado da dramaturgia, resolve descansar na sua cidade natal. Nesse mesmo período, acontecia uma mudança no reinado. Com o novo rei, tendo uma impopularidade muito grande, o povo tentou tirá-lo do seu poder. E nisso tinha um primo do William Shakespeare que estava envolvido. Automaticamente ligaram Shakespeare a ele e o acusaram de participar, digamos, desse atentado. Só que, no final das contas, William Shakespeare acabou sendo absolvido e ele, ali no seu alto exílio, resolve criar um novo trabalho. Ele começa a escrever então a peça Coriolano, que tem uma vertente política. Na sequência, escreve a peça Timon de Atenas, refletindo aí o cansaço que se aproximava. Ele passou a fazer peças menores, como a comédia sombria A Tempestade. Os estudiosos e pesquisadores falam que ele faleceu na mesma data em que nasceu, em 23 de abril, só que de 1616, depois de uma febre tida através de uma embriaguez. Em seu túmulo, ainda há uma dúvida se seus restos mortais se encontram lá, mas dizem que ninguém se atreveu a mexer lá para ver se ele existe ainda por lá. Mas é porque falam que o seu túmulo é amaldiçoado. E é isso, galera. Esse, digamos que foi um resumo sobre a história de William Shakespeare, esse grande dramaturgo, né, que inspirou aí, inspira até hoje, nos dias de hoje. Não é à toa que até então fazem adaptações, fazem novas versões de suas obras no cinema, no teatro, na TV. E é um cara que até hoje é referência para muitos profissionais da arte. E não só do teatro, não só do cinema, não só da TV, da filosofia e da arte em modo geral.
certo? Então é isso. Eu vou deixar aqui uma de suas frases para que vocês reflitam e tentem compreender a mensagem. E espero que tenham gostado. E é isso aí. Estudem teatro. Até a próxima.